Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós vamos agora fazer a nossa leitura do nosso tema desta noite, né? Vamos abrir nossas Bíblias em o Evangelho da Águia, o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 21. O profeta pregou uma mensagem intitulada Dores de Parto, onde ele mostra o que vem acontecendo na terra durante as eras, durante os séculos. Nós queremos falar um pouco sobre estas dores de parto que a terra, a humanidade está passando, para nós nos situarmos dentro da roda profética. Vamos fazer a nossa leitura, que diz assim: a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nós queremos, Pai, te agradecer no nome do Senhor Jesus Cristo pela leitura da Tua Palavra. Nós lemos a Tua Palavra, meu Deus, mas o Teu Espírito é que pode dar o contexto daquilo que será comentado nesta noite. E nós queremos, ó Deus, expressar apenas as Tuas palavras como elas estão escritas, sem trazer a opinião humana, pessoal, daquilo que está escrito, meu Deus. Porque Tu é o intérprete da Tua própria palavra. Abençoa o culto desta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós lemos um texto onde o Senhor Jesus Cristo fala da aflição que uma mulher passa antes dela ter o seu filho. Essa aflição é chamada de dores de parto. As dores de parto, elas são os sinais de que vai ter o nascimento de uma nova criatura. E nós vamos perceber, o profeta nos ensina que todas as coisas no natural também tipificam no espiritual. E nós vamos ver que nós tivemos a lei de Moisés, e a lei de Moisés ela teve dores de parto para poder nascer uma outra lei chamada Lei da Graça. Nós também vamos perceber nas Escrituras que também, na época antediluviana, que o mundo de então passou por grandes aflições, porque também o mundo queria ser renovado, e foi renovado pelo dilúvio. Então houve também ali dores de parto. Nós vamos ver também que o Senhor Jesus Cristo, quando trouxe a mensagem da graça, essa mensagem da graça foi um momento de transição da lei de Moisés para uma nova lei, que seria a lei da graça. A liberdade que o Espírito Santo iria dar aos seus filhos, onde eles teriam que renascer da água e do Espírito. Então nós temos observado que ao longo de toda a história da humanidade nós temos tido dores de parto. No século XX nós tivemos duas dores de parto. Em 1914 até 1918 nós tivemos a Primeira Guerra Mundial. Ali nós tivemos o primeiro ai. E o profeta do entardecer mostra que ali também a terra passou pela sua primeira dor de parto. Em 1939 a 1945, nós tivemos uma segunda dor de parto, que foi ali a perseguição contra os judeus. E tivemos ali a Segunda Guerra Mundial, onde surgiu o nazismo, o fascismo, o comunismo ele já vinha há um bom tempo, para se cumprir a profecia do livro de Apocalipse, onde a roda profética mostra que surgiria 3 espíritos semelhantes a rãs. Então esses 3 espíritos semelhantes a rãs têm a ver com fascismo, nazismo e comunismo. E o profeta nos explica que desses 3
os dois primeiros seriam engolidos pelo comunismo. E hoje nós temos percebido que o comunismo hoje está em alta. Ainda que ele ganhe uma outra roupagem, mas o espírito de comunismo é o que vai encabeçar todas as nações na terra para poder se cumprir a profecia que eles vão se levantar contra as virgens nécias, porque a abertura do sexto selo já se aproxima e por isso a terra está passando por dores de parto. E essas dores de parto, elas são vistas por toda a Escritura. Quando Israel estava no Egito, e ali 400 anos eles estavam naquela condição de escravo, porque eles venderam José. Então a Bíblia mostra que um dos motivos pelo qual o povo de Israel ficou 400 anos no Egito foi porque eles venderam José, seu irmão, os outros patriarcas, como escravo. E ali José desceu para o Egito e ele teve 3 situações difíceis. Primeiro, ele foi vendido pelos irmãos. Depois, ele foi assediado pela mulher de Potifar e caluniado e foi acabar na prisão. Mas depois, o propósito divino se cumpriu e ele subiu até o trono de governador do Egito. E o Egito se tornou uma grande potência por conta de José, porque José interpretou o sonho, onde teriam 7 anos de fartura e depois 7 anos de muita fome. E o plano de Deus se cumpriu porque José ali, ele armazenou 1/5 de tudo aquilo que foi produzido durante os 7 anos de fartura. E o que redundou foi que o Egito se tornou uma grande potência. Mas chegou um momento em que um outro faraó entrou e não conheceu José. Essa expressão, não conheceu José, é uma expressão também profética, mostrando que o anticristo, quando ele se manifestar, ele não vai conhecer o nosso José, que é Cristo, né? Então, toda a Escritura, ela vem mostrando aflições que o povo de Deus passou, que a terra tem passado, e nós estamos vivendo hoje no momento, no século 21, momentos também de aflições, onde os sistemas religiosos estão apodrecidos, porque não conseguiram enxergar a palavra do dia e da hora, e como não conseguiram enxergar a palavra do dia e da hora, eles não conseguiram ouvir aquela voz que diz: sai dela, povo meu. E por este motivo, hoje, muitos homens ungidos pelo próprio Espírito Santo, o profeta mostra na mensagem os ungidos dos últimos dias, eles são homens ungidos pelo Espírito Santo, mas eles só conseguem pregar uma parte da verdade que está escrito. Porque o verdadeiro Espírito Santo para a nossa era, para a nossa geração, ele traz a mensagem restaurada. Então qualquer pregador hoje que não tem uma mensagem de Deus restaurada, ele vai ser enquadrado como um falso mestre, como um falso pregador. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele traz toda a verdade escriturística. E sem toda a verdade escriturística, aquele Espírito vai ser enquadrado como falso. Porque Deus exige o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Só essa verdade já vai excluir 99,9% dos sistemas religiosos do mundo. Por quê? Porque a noiva verdadeira do Senhor Jesus Cristo tem que ter o nome do noivo. Então, qualquer casamento sadio, a mulher tem que ter o nome do seu marido. E a verdadeira igreja do Deus vivo, ela recebe o nome do noivo do batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é uma das verdades que os gafanhotos, diz o profeta, durante os séculos, comeu muitas verdades. Então, da época do Senhor Jesus Cristo até os nossos dias, muitas verdades escriturísticas foram comidas pelos gafanhotos. Essa é a expressão bíblica. E os gafanhotos, na verdade, eles são compreendidos como os teólogos que se equivocaram durante os séculos
e distorceram muitas verdades. Mas Deus prometeu, nesta última hora, levantar um profeta mensageiro para restaurar toda a verdade escriturística, de acordo com a promessa de Malaquias, capítulo 4, versículo 6, onde Deus levantaria um profeta que converteria o coração dos filhos aos pais apostólicos. E também nós temos Mateus 17:11, mostrando que essa profecia seria uma realidade um dia. Jesus confirmando esta revelação, porque a revelação da Bíblia ela é progressiva. Nós vamos ver que tem coisas que é falado em um texto, no outro texto já tem mais luz. No livro de Gênesis, Deus prometeu que Ele traria a semente da mulher. Isso no capítulo 3, versículo 15 do livro de Gênesis. Já no capítulo 9 do livro de Isaías, o profeta Isaías, ele já traz essa revelação de uma maneira mais esclarecedora. Ele diz que uma virgem conceberia. Então nós vamos perceber que a Bíblia traz essa revelação progressiva das profecias. E por isso nós temos observado muitas aflições nos nossos dias, por conta que essas verdades são ignoradas. E hoje nós temos também uma grande verdade que é ignorada, que a mulher não pode ser uma pregadora. Uma mulher ela não pode estar no púlpito, mas Deus restaurou também esta verdade. Ainda que ela seja ignorada, está escrito em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34 a 37, e 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 ao versículo 12. Você, amigo, se quiser conferir, está aqui os capítulos e versículos e o nome dos livros. Então, todas essas verdades, Deus prometeu restaurar em nossos dias. O livro de Apocalipse também nos mostra que haverá dois profetas, Elias e Moisés, que irão surgir no momento mais crítico da humanidade, porque o Senhor Jesus Cristo, no capítulo 24 de São Mateus, ele falou que está vindo uma aflição que nunca houve na história da humanidade. Então, quando a humanidade se der conta desta grande aflição que está para vir, porque grandes cataclismos e o grande caos está para chegar. Nem os banquetes que homens têm ensinado a fazer vão dar conta, porque a Terra em breve ela será batizada com fogo, o fogo atômico e o fogo vulcânico. Isso está escrito no livro de Pedro, que essa mesma terra está reservada e haverá uma grande explosão no céu. Agora, recentemente, a Rússia tem falado que já tem uma bomba atômica, que ela não precisa mais chegar na terra para explodir, ela já começa a explodir no céu. Então, o cenário já está sendo formado para que se cumpra as grandes profecias da palavra de Deus. Então nós estamos observando que uma mulher, naturalmente, quando ela está para dar à luz, ela primeiro rompe água, depois ela vai romper sangue. São dois sinais de que a criança está chegando. E o dilúvio foi a primeira dor de parto, porque no dilúvio foi rompido água. Quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, foi rompido sangue. E agora nós estamos esperando o grande batismo com fogo para ser introduzido o grande milênio, onde Cristo vai reinar com seus eleitos durante 1000 anos. E nós estamos, todos nós, nesta expectativa e queremos ser encontrados qualificados para o grande dia que se aproxima. Por isso a terra está passando por muitas aflições. O profeta desta era chega a dizer que o velho e o novo não podem viver junto. E se nós estamos passando por momentos de aflição, é porque o novo se aproxima. Então, nós cremos que a palavra profética de Deus está se cumprindo de maneira assertiva e na sua estação própria. Porque uma das promessas que Deus faz, que foi batizar o seu povo com o Espírito Santo, ela teve a estação própria de acontecer.
E quando Deus derramou o seu Espírito, Ele dividiu ali. E hoje a igreja, que é portadora do seu Espírito, hoje ela fala dessas verdades para que a graça de Deus possa alcançar outras vidas. Mas nós cremos na eleição, na predestinação, e que essa eleição ela vai acontecendo gradativamente. Porque Pentecostes não é uma denominação. Pentecostes é uma experiência que todo homem precisa ter com Deus. E Deus está agindo nos nossos dias. Primeiramente, Ele agiu levantando Martinho Lutero. Aquele grande momento onde aquela instituição que foi levantada ali por aquele imperador chamado Constantino, o profeta vai explicar que o Espírito Santo ficou preso durante 1000 anos. Por que ficou preso? Porque a palavra de Deus não era pregada pelaquela instituição na linguagem do povo. Ela era pregada em latim e as pessoas entravam sem saber nada e saíam sem saber mais ainda nada. Até que Deus levantou o 5º anjo do Apocalipse, chamado Martinho Lutero. Então, a partir de Martinho Lutero, Deus começa uma restauração. Então, a partir daquele grande anjo chamado Martinho Lutero, ele vai traduzir a Bíblia para o alemão e vai desamarrar o Espírito Santo. Estas são expressões do grande mensageiro que Deus o revelou, mostrando que o Espírito Santo precisava da palavra para atuar. Nenhum espírito ele pode atuar se não tiver a palavra. Então, Martinho Lutero, o 5º anjo do Apocalipse, vai desamarrar a palavra e vai trazer para o povo, mais uma vez, o acesso à palavra de Deus. E a mensagem que Deus revelou para Martinho Lutero na sua era foi justificação. Tempos depois, no século XVIII, Deus vai levantar um grande homem de Deus chamado John Wesley. E John Wesley vai trazer mais uma parte da palavra de Deus, que é a santificação. Então, John Wesley vai mostrar que o homem tem que ter um bom vestimento, tem que parar de fumar, tem que parar de beber. Essa foi a mensagem que Deus trouxe para o grande pregador da Inglaterra, chamado John Wesley, o 6º anjo do Apocalipse. Tempos depois, no século XX, nós vamos ver que Deus vai trazer um novo movimento chamado Pentecostes. E nesse movimento, na Rua Azusa, nos Estados Unidos, Deus vai restaurar os dons e vai trazer o batismo com o Espírito Santo. E assim Deus começou a trabalhar nas eras, dos séculos, para que no tempo do fim, a sua igreja pudesse receber toda a palavra restaurada. Porque existe uma diferença entre reforma e restauração. Dentro de uma reforma, a pessoa não tem o cuidado de colocar a janela ou a porta original. Dentro da reforma, ele faz a coisa do seu jeito. Agora, a palavra restauração, não. Na restauração, a pessoa ela tem a preocupação de ser detalhista na questão de tudo que ela vai fazer, ela vai colocar a parte original. É por isso que em nossos dias, Deus, Ele exige na nossa geração que toda a sua palavra seja de forma original. Por isso, na palavra original para os nossos dias, Deus exige o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. A Santa Ceia tem que ser com pão sem fermento, vinho e lava-pés. E todos os requisitos que a palavra vem falando. Por quê? Porque nós estamos vivendo na era da restauração. Então, na era da restauração, Deus, Ele vai julgar pela palavra restaurada. Então, na época dos reformadores, Deus tolerou determinadas coisas.
mas para a nossa geração, tão tal que hoje o Espírito Santo ele está na forma de uma águia. E se está na forma de uma águia, mostrando que a nossa visão seria uma visão celestial da palavra de Deus. Por isso nós estamos vivendo na era da águia, na era efesiana, a era de Laodiceia. Ela se perdeu porque ela rejeitou o mensageiro da era, da mesma forma como Jesus Cristo foi rejeitado pelos judeus. E consequência disso, os gentios foram agraciados com a mensagem do Evangelho. Por isso nós estamos felizes nesta noite, porque nós cremos no profeta mensageiro e estamos vendo as dores de parto que o mundo está passando, porque em breve haverá uma grande explosão. Em breve os Estados Unidos serão destruídos. A grande besta chamada Rússia vai explodir uma bomba atômica nos Estados Unidos e também vai explodir o Vaticano, para se cumprir Apocalipse capítulo 18, onde todos os moradores da terra, os comerciantes, vão lamentar pela fumaça do seu fogo. Então, em breve, aí você pode perguntar, mas isso está escrito? Não está escrito na Bíblia de maneira aberta, mas de maneira fechada está escrito. Capítulo 18 de Apocalipse. E uma das coisas que eu tive observando na história, o motivo pelo qual os russos têm raiva da Igreja Católica Romana, é porque essa instituição, ela roubou muito ouro dos russos. Você pode ler a história que isso é a verdade. A Igreja Católica Romana, tão tal que na Rússia você tem a Igreja Católica Ortodoxa, mas a Romana você não vai ter, porque no período da história em que eu estou me referindo, eles roubaram muito ouro e por conta desses escândalos, eles foram expulsos, a instituição foi expulsa da Rússia, né? Isso pode ser colocado na história, você pode ler isso nos livros de história que você vai encontrar isso. Então, Deus está nos advertindo nesta noite que essas dores de parto, ela tem um propósito. E o propósito que Deus tem é trazer, primeiramente, um milênio, primeiramente um reinado, o reinado de Davi, porque o Senhor Jesus Cristo ele só vai pisar na terra depois que ela estiver toda queimada. Jesus Cristo ele não levanta do seu trono para pisar na terra enquanto essa terra não estiver toda queimada, porque ele só vai pisar no lugar que estiver purificado. É o que está escrito. E a sua segunda vinda, que muitos imaginavam que ele viria num corpo físico, essa segunda vinda ela tem se cumprido através de Lucas 17:30, através do ofício de um profeta, aquela grande unção. Porque na verdade Jesus Cristo ele só veio duas vezes. A primeira vez quando ele se manifestou na Palestina, num corpo físico, e a segunda vez quando ele vier para reinar. Agora, entre uma coisa e outra, ele teria que se manifestar com uma grande unção chamada Cristo. Porque essa segunda vida que muitos de nós gentios pensávamos que seria o corpo físico, na verdade ele começa a descer, mas na grande unção do Cristo, para manifestar os sinais messiânicos. E esses sinais messiânicos, para aqueles que estão atentos, já aconteceu nos Estados Unidos, através do grande mensageiro chamado William Branham, e agora nós estamos vivendo o processo do arrebatamento, porque o arrebatamento também ele é um processo. E sendo um processo de alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Aqueles que têm seus ouvidos abertos para essas verdades estão usufruindo destas coisas. Porque muitas das profecias que têm acontecido na Bíblia, em alguns momentos Jesus vai dizer, isso já aconteceu e eles não souberam. Muita coisa já aconteceu e as pessoas não se deram conta. Exemplo,
Primeira Guerra Mundial, a Bíblia chama que foi o primeiro ai. Segunda Guerra Mundial, segundo ai. E agora vai vir o terceiro ai. De alguma forma, a Terceira Guerra Mundial ela já começou. O que vai acontecer mais na frente vai ser o ápice, a cereja do bolo. Eu uso isso como uma força de expressão, mas que isso vai acontecer, vai. E a profecia não pode errar. A profecia diz que a Rússia, e a gente vê que a Rússia, a União Europeia tentou acuá-la de um lado, os Estados Unidos de outro lado, mas eles estão dando respostas duras. E muitos que apostaram que a Rússia não ia ganhar a guerra contra a Ucrânia, estão começando a repensar essa opinião. Então a profecia de Deus não vai falhar. A Rússia, em breve, essa grande besta, esse urso, a Rússia é simbolizada por um urso, como a China também. Então você tem a Coreia do Norte, você tem a Rússia, você tem a China, você tem o Irã, que esses países já estão fechados em aliança, caso tenha uma guerra mundial, e vai ter. Agora, o que é que está impedindo essa terceira guerra mundial? É o último eleito ser selado. Quando o último eleito for selado pelo Espírito Santo, isso vai se desencadear, porque o que segura o apodrecimento de qualquer coisa é o sal. E a Bíblia mostra que a igreja é o sal da terra. Quando você tira o sal de uma carne, o que é que acontece? A carne apodrece. Por que uma carne de sol não apodrece? Porque tem sal. Então, quando este sal for tirado da terra, aí sim, Deus vai permitir que esses homens apertem aquele botão vermelho e comece a grande guerra apocalíptica. E isso está se aproximando a cada dia. Nós podemos ver a cada dia que está tendo aflições nas nações, as pessoas já estão apreensivas, porque a Bíblia diz que os homens irão desmaiar com a expectativa do horror. Imagina só a Rússia soltando uma bomba atômica no ar, queimando a atmosfera, e as pessoas que moram na América Latina já estavam sabendo pela internet de que aquilo ali vai chegar daqui a uma semana. Então as pessoas realmente vão ter grandes aflições. A Bíblia diz que o corpo dos homens vão apodrecer, o globo dos seus olhos também vão apodrecer estando vivo. Então grandes pragas estão vindo por aí, mas a verdadeira igreja eleita por Deus, ela está em descanso em Cristo. E o nosso propósito nesta noite é fazer um exame de nossos corações para saber se nós estamos qualificados para sermos noivos de Cristo. Confiamos que sim, mas nós temos que nos empenhar mais ainda e ver o que o espelho do Espírito fala. E o espelho do Espírito é a palavra de Deus. Essa espada que corta dos dois lados. Por que a Bíblia diz que essa palavra é uma espada de dois gumes? Porque ela tanto salva como ela traz perdição. Então nós queremos nesta noite estar com os nossos corações atentos ao que as Escrituras falam, porque grandes tragédias irão acontecer e não vai tardar muito, porque o cenário já está sendo formado. Nós estamos vendo Israel, que é o relógio de Deus. A Bíblia mostra que Israel brotou. Uma das maiores profecias que a Bíblia mostra é quando Israel voltou a ser nação. E para ela voltar a ser nação, Deus teve que permitir o coração de Hitler ser endurecido, o coração de Mussolini, o coração de vários ditadores, em 1939 até 1945, para que realmente eles pudessem ser despertados para uma nova realidade, que era voltar para a terra natal. A Bíblia é tão perfeita que a Bíblia falou que eles seriam exterminados 1/3. A história mostra que na época do nazismo e do fascismo, existia 18 milhões de judeus, pois foram mortos 6 milhões. Se foram mortos 6 milhões, então 1/3 dos judeus foram mortos, para se cumprir
as Escrituras. Você pode ler capítulo 8, 9 e 10, que lá vem mostrando que seriam mortos 1/3 dos judeus. Evidentemente que lá não está escrito o nome judeus. Lá só vem a dica dizendo que seria 1/3. Então 1/3 dos judeus foram mortos para que eles fossem para a Palestina novamente, para se cumprir a grande profecia que era brotar a figueira. A figueira brotou em 1948, com o voto de Minerva de um brasileiro, Oswaldo de Aranha, e hoje Israel já está vivendo suas aflições, porque também vai ter que se cumprir uma outra profecia lá, que será a angústia de Jacó. E dentro da angústia de Jacó serão perseguidos 2 profetas, Elias e Moisés. Elias e Moisés serão perseguidos porque eles vão trazer a mensagem de Cristo, e lá serão martirizados 144 mil judeus. Já está escrito até a quantidade de pessoas que vão crer na mensagem de Elias e Moisés. Hoje Israel tem aproximadamente 9 milhões de pessoas, mas apenas predestinados, apenas 144 mil crerão na mensagem de Elias e Moisés. Isso já está profetizado, o cenário já está se aprontando para que isso possa de fato acontecer. Estes 2 homens, eles irão desencadear as taças do Apocalipse, porque o 6º selo do Apocalipse tem 3 propósitos: purificar a terra, purificar as virgens nécias e purificar os 144 mil. Essa é a trindade do 6º selo. Assim também como o 7º selo tem 3 propósitos: alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. O 7º selo já está em evidência, mas o 6º selo, ele em breve será desencadeado. E dentro da natureza, o grande sinal de que a plenitude dos gentios já não será mais, o grande sinal natural vai ser o grande terremoto que se aproxima. Esse grande terremoto se aproxima, ele vai ser um terremoto intercontinental. Então, em breve, muitas coisas irão acontecer. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude a sermos encontrados fiéis dentro da sua palavra. Que Deus nos ajude, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus nos conserve na sua presença. Queremos agradecer a presença dos irmãos e que Deus continue nos iluminando.